Chegou a hora da gente receber o Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando aqui para analisar vários assuntos importantes com a gente. Seja bem-vindo, Raoni. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Raoni, a gente estava aí, trazendo alguns pontos, inclusive de varejo. Eu sei que você é grande especialista também em analisar aí o varejo. Recentemente a gente tem visto vários casos, Americanas, acho que a gente pode citar aí como exemplo, enfim, mas tivemos vários outros casos desse setor, colocando ali muito em xeque essas varejistas, casos, eu falo especificamente de empresas que estão passando por um processo de reestruturação, vamos dizer assim, para renegociar suas dívidas. A gente também sabe o quanto a economia tem feito, uma pressão para o setor do varejo. Queria tentar entender um pouquinho mais a sua visão em relação a isso. Renner, inclusive, também divulgou resultados agora, um pouco abaixo até dos esperados pelos analistas. A gente viu esse caso de Tokstok também. Enfim, um compilado todo mostrando esse desafio para o setor. Queria entender na sua visão, por que as varejistas, além dessa questão econômica, estariam apanhando tanto aí, espantando os investidores? Perfeito. O caso de Americanas fez com que os investidores colocassem uma lupa no setor como um todo. É um setor que opera com muitos empréstimos, a maior parte dos empréstimos sem garantias, e agora os bancos estão bastante céticos com o futuro dessa indústria como um todo, A minha leitura: os empréstimos eles passarão a ser em prazos ainda menores, com exigência de garantias, o que muda por completo a forma com a qual a indústria opera, maiores taxas. Só que isso traz um efeito, eu diria que, de grande repercussão para o país como um todo. Afinal, quantas empresas de varejo e-commerce existem? Quantos empregos eles são gerados nesse tipo de indústria? Então, é uma reformulação de um mercado que ele é muito grande, no qual milhões de pessoas podem ser impactadas. Como lá na minha terra natal se fala, onde tem fumaça, tem fogo. E depois de Americanas, estamos vendo aí os holofotes em Marisa, uma empresa que está passando por uma reestruturação desde 2017. Se eu não estou enganado, 5 ou 6 presidentes passaram pela empresa nesse período. Essas empresas vão ter dificuldade de trazer grandes nomes, afinal, imaginem executivos de renome no mercado entrarem em business tão complicados, e tudo isso vai piorando cada vez mais o setor. Tokstok, há poucos dias, disse que não vai conseguir pagar o aluguel de um grande espaço no qual ela opera. Então, esses detalhes devem surgir cada vez mais e a indústria vai ficando cada vez mais, ou melhor, e os bancos, os investidores vão ficando cada vez mais receosos. É uma grande pena, mas para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, um ponto que eu sempre levantei no setor de varejo e e-commerce é a grande falta de fidelidade dos clientes, a grande falta de fidelidade dos consumidores. Afinal, quem quer comprar alguma coisa acaba pesquisando pelo menor preço, não necessariamente por uma marca específica. Isso acaba fazendo com que o setor seja muito pressionado. Então imaginem só, um setor que já é naturalmente muito pressionado, um setor que é diretamente afetado por desemprego, por inflação, por taxa de juros, por câmbio, ainda com dificuldades de capital de giro, com dificuldades de crédito. Então, é uma pena, mas acho que a situação ela tende a piorar. O Raoni, bem citada essa questão do crédito, A gente tem visto, inclusive, essa dificuldade se mostrando em relação ao risco sacado que a gente viu, até mesmo sendo citado aí na operação de Renner, nesse último resultado. Foi uma situação, foi uma proxy ali do mercado que acabou vindo à tona por causa de Americanas. Claro que não é nada ilegal ou nada que não possa ser feito, é até mesmo regulado pela CVM, mas como você falou, jogou uma lupa ali sobre a atividade das varejistas. Essa questão especificamente de risco sacado pode contribuir até mesmo para mais quedas, para mais problemas, para mais adversidades para as varejistas a partir do momento que o crédito fica mais complicado para essas empresas? Sem dúvida, o risco sacado é algo que, ele não é feito da mesma forma em todas as empresas. Então, o que acontece? Os investidores, os bancos agora, eles vão tentar entender as particularidades de cada negócio.
E pela falta de uma padronização por conta dessas particularidades, isso vai gerando ainda mais incerteza. E o mercado financeiro, quando o mercado está no escuro, quando ele não entende muito o que está acontecendo, quando a incerteza é maior do que o risco, né? O que é incerteza? É uma escuridão. O risco é quando as variáveis elas são mais conhecidas e o mercado ele pondera. Isso traz ainda mais instabilidade. Raoni, tem um outro ponto também, acho que importante, né, a gente discutir aqui, que desde que começaram essas questões todas de Americanas, a gente viu principalmente até influencers e muita gente nas redes sociais falando o quanto tem ganhado de dinheiro com opções, né, o quanto que ganhou de dinheiro com opções em relação a Americanas, e eu até mesmo, outro dia até comentei aqui, a gente sempre é abordado por alguns colegas que falam, olha, eu tô pensando em fazer ali determinada, a gente fala, olha, eu sou jornalista, eu não dou call, não tenho recomendação, mas todo mundo que passa lá na nossa programação, né, sempre fala o quanto é importante tomar cuidado em entrar em opções no momento errado, né? O seguro do carro tem que ser feito antes da gente bater o carro, enfim. Só um exemplo aqui, mas eu queria entender porque o volume de opções de varejistas, principalmente, tem sumido bastante depois desse acontecimento de Americanas, né? Queria entender a sua visão. Vale a pena correr algum tipo de risco em relação a esse tipo de operação? Melhor ficar de fora? Realmente, assim, existe um momento certo de se fazer essas operações de opções para não correr o risco aí de acabar saindo mal, né? Muita gente acha que, nossa, eu tô ganhando muito, fulano tá ganhando muito dinheiro com opção de varejista. E aí tem esse um grande risco, né? Perfeito, eu adoro esse tema, né? Por anos eu operei opções na mesa da XP para gringos, para grandes investidores, então eu tive a oportunidade de ver como esses grandes investidores operam, como pessoas físicas operam, como o gringo opera. E, bom, as opções elas podem ser utilizadas de várias formas, né? Basicamente da forma certa e da forma errada. Eu vejo muitas pessoas utilizando as opções como mecanismos de alavancagem e especulação, e não necessariamente como formas de montarmos estratégias de proteção, de estratégias de participação, seja na alta ou seja na baixa, com risco controlado. Então, historicamente, de uma pessoa que por 11 anos ficou à frente da operação de renda variável da XP, que opera opções há mais de 15 anos, existem formas e formas de operar. Aqueles que entram no mercado de opções simplesmente pensando em especular, agora que caiu um montão as ações, eu vou tentar fazer alguma coisa para tentar pegar algum movimento forte, essas pessoas elas tendem a perder. Agora, se as operações elas forem utilizadas de forma estratégica, de forma tática, entendendo o cenário, entendendo a empresa, aí sim os resultados eles podem ser bastante diferentes. E é super normal, quando um burburinho acontece, quando alguma empresa sofre algum movimento muito forte, seja de queda, como a gente está vendo no setor de varejo e-commerce, ou no cenário de alta, é normal que as pessoas físicas elas acabam indo com muita força para essas empresas, tentando especular ou fazer algo assim. Bom, não acho que é um bom caminho. Boa. Raoni, falando um pouquinho agora sobre o universo, né, dos investimentos, a gente teve uma grande evolução e está passando, inclusive, por um processo de amadurecimento importante, com as pessoas buscando cada vez mais informação antes de fazer seus investimentos, muitas dessas pessoas buscando assessoria, né? A gente sempre ressalta a importância de saber, né, o que está sendo feito, de ter um pequeno conhecimento, inclusive antes de fazer qualquer tipo de investimento. Na sua visão, na visão inclusive da Melver, em relação ao mercado de assessoria de investimentos, para quem quer entrar nesse mercado, qual o melhor caminho? Como que você está avaliando esse cenário todo que a gente está passando nesse momento? Dentre as principais linhas de atuação da Melver está a formação de assessores de investimentos. Nós acreditamos muito que esse tipo de profissional ele é de fundamental relevância para ajudar os brasileiros a investirem melhor. Infelizmente, no Brasil, a educação financeira ela não vem de base. Ela não acontece na maioria das famílias, ela não acontece no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Então, o assessor, ele possui um papel muito relevante para ajudar a suprir essa carência de informação. Então, mais do que ser um profissional para indicação de investimentos, é um profissional para ajudar no educacional, empoderando as pessoas a utilizar os seus recursos, o seu capital, todo o resultado do seu trabalho para a construção de um futuro. Por isso que nós gastamos muita energia para a formação desse tipo de profissional e, como você muito bem colocou, a quantidade de investidores aumentou substancialmente. Recentemente a B3 ela divulgou o atingimento ali da marca muito próxima de 6 milhões de investidores únicos na B3
E quando a gente olha para a indústria de assessores de investimentos, a gente fala de uma indústria de menos de 20 mil pessoas. Então, enquanto a quantidade de investidores subiu substancialmente, a quantidade de profissionais qualificados não acompanhou isso. Então, tem um potencial muito grande aí para novos entrantes. Inclusive, você tocou aí neste ponto importante, a Melver tem esse plano, né, que você está falando aí sobre formação de assessores. É um programa gratuito, né, Raoni? Eu queria até entender um pouquinho mais, porque já que é um conhecimento, né, educação gratuita, a gente tem aqui prazer em falar sobre esses temas, esses pontos importantes. Afinal, a gente apoia, né, todo quanto é tipo de conteúdo educacional aqui também na BMC News. Queria que você pudesse, então, falar até um pouco mais sobre este programa de capacitação, quem estiver interessado, como fazer, como se inscrever. Perfeito. Bom, na Melver, nós nos especializamos em transição de carreira para o mercado financeiro. Então, pessoas que não têm experiência prática no mercado, que possuem as mais diversas profissões, como engenharia, medicina, profissional autônomo, comerciante, não importa. Nós ajudamos essas pessoas a fazerem a transição de carreira, mostrando todo o passo a passo para elas ingressarem no mercado financeiro. Desde a certificação ANCOR, que ela é obrigatória para o exercício da profissão de assessoria, até a preparação para as entrevistas e mais. Nós conectamos os nossos alunos com os escritórios de assessoria de investimento, agendando inclusive as entrevistas para que eles possam fazer essa transição. E esse programa, ele é totalmente gratuito porque as instituições, os escritórios, eles financiam esse programa, porque eles precisam de mão de obra. E aí a Melver, ela entra nessa intermediação de encontrar os alunos, de formar os alunos e colocar os alunos nessas empresas. Por isso que o programa ele é gratuito para todos que estão nos assistindo, para todos que têm interesse nesse mercado. Legal. E como faz para se inscrever? Extremamente simples, né? É um link no qual a pessoa coloca seus dados pessoais. Preenchido esse link, nós liberamos automaticamente acesso à nossa plataforma, na qual todo o conteúdo programático está lá de forma organizada, uma trilha, e conforme o aluno vai evoluindo, nós vamos entrando no processo de RH, de recrutamento, seleção e apresentação, até os nossos alunos e alunas ingressarem de fato no mercado financeiro. Legal, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. A gente agradece, Raoni, sua participação aqui. Estamos, inclusive, de portas abertas. Estamos aqui sempre que possível, né? Seja bem-vinda aqui à nossa programação. Volte, vamos bater sempre um papo aqui muito interessante. Obrigada. Muito obrigado.